Imagina só a situação. Um homem no auge do poder, sabe, influência intelectual, política, e de repente tudo desmorona. Ele perde a liberdade, a reputação, as riquezas e fica lá esperando a execução numa cela escura. O que pode restar numa hora dessas? Bom, para Anício Mânio Severino Boécio, restou a filosofia. Exatamente. Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de A Consolação da Filosofia, essa obra incrível que ele escreveu lá por volta de 524 d.C., justamente nesse momento terrível, preso, acusado de traição pelo rei Teodorico. E para guiar nossa conversa, vamos usar trechos da própria obra, né? Dos livros 1 a 5 e também aquele prefácio excelente do Mark Fumaroli, que ajuda muito a situar a obra e o autor. Isso. A nossa ideia aqui é explorar as ideias centrais desse texto, que é fundamental. Como é que se encontra sentido, força, até consolo mesmo, usando a razão, mesmo na pior das situações. Boécio nos faz questionar, né? O que é felicidade de verdade, qual o papel do destino e até a existência do mal. Ok, vamos analisar isso. Mas antes da gente mergulhar na obra em si, vale a pena a gente entender um pouco quem foi Boécio, porque não era qualquer um. De forma alguma. Ele foi, assim, uma das últimas grandes mentes da Roma antiga. Um verdadeiro polímata. Filósofo, poeta, tradutor, teólogo, estadista. Vinha de uma família romana super nobre e cristã, a gens Anícia. E chegou ao topo, né? Foi mestre dos ofícios na administração do reino ostrogodo de Teodorico. Basicamente o braço direito do rei lá em Ravenna. E é fundamental a gente visualizar esse contexto histórico e político. Olha só, a Itália estava sob domínio dos ostrogodos, um povo germânico. Mas a antiga elite senatorial romana e a Igreja Católica ainda tinham, assim, um peso cultural e social enorme. Era uma relação complexa, imagino. Muito complexa. Porque Teodorico e os godos eram arianos, uma vertente do cristianismo que a Igreja de Roma e Constantinopla via como heresia, né? Enquanto a elite romana era, na maioria, católica. Teodorico, no início, até tentou uma política de coexistência. Ele admirava a cultura romana. E Boécio se encaixava aí nesse meio. Totalmente. E ele tinha um projeto intelectual assim gigantesco, de longo prazo, traduzir toda a obra de Platão e Aristóteles para o latim. O objetivo dele era harmonizar os dois e, com isso, preservar o legado filosófico grego para o Ocidente Latino, que ele via meio que em decadência. Um trabalho monumental. Incrível. E não parou por aí, né? Ele escreveu sobre lógica, música, aritmética, geometria, astronomia, o que depois formou o quadrívio medieval, sabe? As artes matemáticas essenciais para a educação liberal da época. Era um esforço tremendo para dar ferramentas conceituais para a cultura latina. Talvez até, quem sabe, uma forma de resistência cultural, né? Mas essa convivência aí, que já era delicada, começou a desandar. Pois é. As tensões políticas e religiosas foram aumentando. E aí Boécio acabou se metendo na defesa de um senador, o Albino, que foi acusado de trocar cartas com o imperador bizantino, talvez buscando uma reunificação com Constantinopla. E a defesa dele não deu muito certo. Foi considerada imprudente, para dizer o mínimo. Parece que ele disse algo tipo, se o Albino é culpado, então eu e todo o Senado também somos. Isso pegou muito mal. Foi visto como uma confissão ou uma afronta direta. E aí, ele mesmo acabou acusado de traição. Que virada terrível. Abrupta e brutal, prenderam ele em Pavia, longe da família, longe da biblioteca dele. E tem relato, sabe, uma crônica que o Fumaroli cita, que fala de torturas horríveis, tipo apertar uma correia de couro na cabeça até os olhos saltarem. Coisas medonhas. Meu Deus. E a ironia cruel, ou talvez uma jogada política de Teodorico, foi que ele acabou condenado à morte pelos próprios pares, os senadores romanos, não diretamente pelo rei. Foi nessa situação extrema no cárcere, esperando a morte, que ele escreveu A Consolação da Filosofia. E é aqui que a história dá uma guinada fascinante. Porque Boécio, que era um cristão devoto, que escreveu tratados de teologia e tudo, na hora H, na hora mais difícil, ele não busca consolo direto na fé nas escrituras. Exato. Ele se volta para a filosofia, especificamente para a tradição pagã. Platão, Aristóteles, os estoicos. A obra inteira é um diálogo dele com a própria filosofia, que aparece para ele personificada, como uma mulher assim de aspecto venerável, um olhar penetrante.
Incrível. E o próprio ato de escrever naquelas condições já é algo notável. Sem biblioteca, sem nada, Boécio compõe a obra de memória, citando, argumentando, fazendo alusão a uma tradição filosófica e literária imensa. É um testemunho impressionante do que o Fumaroli chama de cultura anime, a cultura do espírito, cultivada por dentro, né? Como último refúgio quando tudo mais se perdeu. E essa escolha pela filosofia clássica tem consequências, né? Sim. Essa inclinação forte pela filosofia clássica, em vez de uma consolação puramente cristã, é um dos motivos, segundo o Fumaroli, pelos quais Boécio nunca foi canonizado como santo pela Igreja Católica. Ele é venerado localmente como beato em Pavia, mas não santo. Na própria obra tem um momento muito simbólico. Quando a filosofia aparece, ela expulsa as musas da poesia, que só estavam ali alimentando a autopiedade dele com lamentos. Entendi. A mensagem é: razão acima da emoção para buscar a cura. Exatamente. A razão filosófica é o caminho. O diálogo começa justamente aí, né? Boécio tá lá, acabado, escrevendo versos tristes sobre a própria desgraça. A filosofia surge imponente. Ele até descreve as vestes dela, que foram rasgadas por mãos violentas, uma imagem forte, talvez representando quem abusa da filosofia. E nessas vestes, ele vê as letras gregas pi e teta. Pi para a filosofia prática e teta para a teórica. Isso, ligadas por degraus, simbolizando a subida do conhecimento. E ela dá o diagnóstico na hora. A doença dele é o esquecimento. Ele esqueceu quem ele realmente é, esqueceu quem governa o mundo e principalmente esqueceu qual é o fim último, a verdadeira felicidade. E a abordagem da filosofia a partir daí é quase uma terapia, sabe? Um processo de lembrar, de se reorientar. Ela começa desmontando ponto por ponto a ideia de que a felicidade está nos bens que dependem da fortuna, essa deusa cheia de caprichos. Sim, ela vai analisando um por um. Riqueza. Só gera mais necessidade, medo de perder, cobiça dos outros, não torna ninguém autossuficiente de verdade. Honras e poder. Olha, quantas vezes caem nas mãos de gente indigna, dependem da opinião dos outros, que muda toda hora, são limitados geograficamente e não dão um mérito real para quem os tem. O próprio Boécio viveu o auge do poder e viu como era frágil. E a glória, a fama. A filosofia mostra como é passageira, muitas vezes baseada em erro, e restrita a um espacinho geográfico e temporal minúsculo se a gente comparar com o universo e a eternidade. Boécio mesmo já tinha pensado nisso nos seus lamentos. E os prazeres do corpo? Ah, esses ele adetona, né? Totalmente. Descreve como vis passageiros que trazem consequências ruins, tipo doenças, remorsos. Compara com animais inferiores, diz que sempre deixa um ferrão depois da doçura inicial. O ponto central, então, é que todos esses bens são externos, né? Exato. Externos, divisíveis, instáveis e, no fundo, incapazes de satisfazer o desejo humano por um bem que seja completo e duradouro. São como máscaras que escondem a infelicidade. Tentar buscar um deles isolado, tipo riqueza sem poder ou poder sem honra, é como tentar pegar só um pedaço da felicidade. Não funciona. E a verdadeira felicidade, como seria? Bom, por definição, teria que ser um estado de perfeição que unisse todos esses bens parciais, autossuficiência, poder de verdade, respeito genuíno, clareza mental, alegria constante. Mas Boécio ainda resiste um pouco, né? Tem um momento que ele fala que lembrar da felicidade passada piora o sofrimento presente. Sim, ele argumenta isso, é um ponto de angústia real. Mas a resposta da filosofia é surpreendente, marca uma virada na conversa. Primeiro, ela lembra ele dos bens que a fortuna não pode tirar. A família dele ainda estava vivo e bem, o sogro Símaco, a esposa Rusticiana, os filhos cônsules e principalmente a própria mente dele, a capacidade de raciocinar, a integridade moral. Isso ninguém tirava. E depois vem a ideia mais radical. Aí é que a coisa fica interessante. A afirmação radical de que a fortuna adversa, a má sorte, pode ser na verdade mais útil e verdadeira do que a fortuna boa. A adversidade tira a máscara da fortuna. Mostra como os bens do mundo são instáveis. Ela revela quem são os amigos de verdade, aqueles que ficam mesmo quando você não tem mais nada para oferecer e força a alma a se voltar para dentro, a buscar refúgio no único bem verdadeiro e estável, que está lá dentro. A fortuna boa com suas promessas engana.
A fortuna ruim, ao tirar as ilusões, ensina e liberta. É uma lição dura, mas é transformadora. Ok, se a felicidade não está nesses bens externos que a fortuna dá e tira, onde é que ela está, então? É aí que a filosofia conduz Boécio, usando uma argumentação bem lógica, sabe? Baseada em Platão e em Aristóteles. A conclusão é que a felicidade perfeita e autossuficiente que todo mundo busca no fundo só pode ser encontrada em Deus. Como ela chega nisso? O raciocínio é mais ou menos assim. Todo ser deseja o bem por natureza. O bem supremo é aquilo que, quando você alcança, não deixa mais nada para desejar. Essa é a definição de felicidade. Essa felicidade perfeita tem que conter em si, de forma unida, todos aqueles bens parciais que a gente falou. Poder, honra, autossuficiência. A filosofia argumenta que essa unidade perfeita do bem só pode existir na fonte de todo o bem. E essa fonte é Deus. Então Deus não só tem o bem supremo. Ele é o próprio bem supremo. Ele é a própria felicidade. Portanto, alcançar a felicidade significa, de alguma forma, participar da natureza divina. Ser feliz é se tornar divino por participação. É uma ideia bem platônica, na verdade. Uau! Isso é profundo. Mas essa conclusão leva Boécio de volta àquela pergunta angustiante do começo, né? Que ele retoma com tudo no livro 4º. Exato. Se conectarmos isso ao panorama geral, a questão volta com força. Se Deus é tão bom assim, onisciente, onipotente, por que existe o mal? E mais ainda, por que os maus parecem se dar bem, prosperar sem punição, enquanto os bons, como o próprio Boécio, sofrem injustiças terríveis? Essa talvez seja a pergunta mais difícil para qualquer um que acredita em um Deus bom. E qual uma resposta da filosofia para isso? A resposta dela exige uma mudança radical de perspectiva, um olhar que vá além da nossa experiência imediata, limitada. Ela argumenta que, do ponto de vista da ordem divina da eternidade, os maus são, na verdade, os verdadeiros impotentes. Impotentes? Mas eles fazem tanto mal? Sim, mas a capacidade deles de fazer o mal, malorum possibilitatem, não é um poder real, potência, no sentido filosófico. O verdadeiro poder está ligado à capacidade de alcançar o bem, que é Deus, que é o ser. Ao escolherem o mal, eles se afastam voluntariamente do bem e, portanto, se afastam do ser. É uma ideia forte essa. Quer dizer que, ao escolher o mal, eles perdem algo deles mesmos. Exatamente. É desconcertante, mas a ideia é essa. Ao se afastarem do bem, que é a meta natural de todo ser, os maus perdem a própria natureza humana essencial. Eles se tornam algo inferior, como bestas. A filosofia usa comparações diretas. O avarenta como um lobo, o raivoso como um cão, o trapaceiro como uma raposa. A própria maldade já é a punição deles, porque os priva da felicidade verdadeira e diminui o ser deles. Eles deixam de ser o que deveriam ser. Entende? Entendo. A maldade corrói por dentro, seria isso. Isso. E ela vai ainda mais longe. Argumenta que a impunidade aqui na Terra torna os maus mais infelizes do que se fossem punidos de forma justa. Mais infelizes? Como assim? Porque a punição, vista como um remédio amargo, seria um bem para eles. Poderia corrigi-los ou pelo menos limitar a miséria espiritual em que vivem. A impunidade, ao contrário, só permite que eles afundem cada vez mais nessa condição decaída. Então, aquela aparente desordem do mundo, bons sofrendo, maus triunfando, seria na verdade parte de uma ordem divina maior e mais complexa, a providência. Certo. E como entender essa providência? A filosofia descreve a providência como o plano eterno, imutável, que existe na mente de Deus e governa tudo, sempre visando ao bem. Deus agiria como um médico sábio, dando tratamentos diferentes para cada alma. Tratamentos diferentes? Sim. O sofrimento dos bons pode ser um teste para fortalecer a virtude, ou uma disciplina para corrigir pequenas falhas, ou até um jeito de evitar que a prosperidade os corrompa. E o sucesso aparente dos maus pode ter várias funções também.
servir de exemplo negativo para os outros, ser um teste para a paciência dos bons, ou até mesmo ser um meio pelo qual a própria providência realiza um bem maior que a gente não consegue enxergar de imediato. Complexo. E ela diferencia a providência de destino, né? Sim, essa distinção é crucial. A providência é o plano divino em si, lá na mente de Deus eterno, uno, simples. O destino, fatum, é a execução desse plano no tempo. É a ordem temporal e causal que conecta todos os eventos que mudam no universo criado. Tudo que acontece no tempo está sujeito ao destino, mas o destino, por sua vez, está subordinado à providência. Dá pra pensar numa imagem pra isso. Imagina uma roda. A providência seria o centro imóvel dessa roda. O destino seria a circunferência que gira, executando um movimento ordenado a partir desse centro. Tudo está conectado e governado a partir desse ponto central e eterno. Entendi. Isso parece cobrir tudo o que acontece de forma ordenada. Mas e o acaso? Aquelas coisas que parecem acontecer do nada, sem motivo. Boa pergunta. A filosofia nega que exista acaso no sentido de um evento sem causa. O que a gente chama de acaso, causos, seria só o resultado inesperado do encontro de duas ou mais cadeias causais diferentes que começaram independentes, mas que, no fim das contas, também estão dentro da ordem da providência. Tem algum exemplo disso? O exemplo clássico que ela usa é o de alguém que está cavando a terra para plantar e, de repente, encontra um tesouro enterrado. O encontro foi inesperado para o agricultor. Claro, ele não cavou para achar o tesouro, mas esse encontro foi resultado da convergência de causas anteriores. Alguém escondeu o tesouro ali naquele exato lugar e o agricultor decidiu cavar especificamente ali por outros motivos. Não tem nada fora da ordem causal que é governada pela providência. Faz sentido. Tudo tem uma causa, mesmo que a gente não veja a conexão na hora. Exato. E essa visão de uma ordem total que rege tudo nos leva direto para o último problema, talvez o mais cabeludo de todos, que é o tema central do livro V. Qual seria? Isso levanta uma questão importante. A compatibilidade entre a presciência divina e o livre-arbítrio humano. Se Deus, na sua providência, já sabe de antemão, de forma infalível, certinha, tudo o que vai acontecer, como pode existir liberdade de verdade nas nossas escolhas? Boécio coloca essa tensão de um jeito muito claro, muito angustiante. Sim, o argumento dele é forte. Se Deus prevê um evento futuro, esse evento tem que acontecer exatamente como previsto. Senão, o conhecimento de Deus não seria perfeito, seria só uma opinião incerta, o que não faz sentido para Deus. Mas se tudo o que vai acontecer é necessário, porque Deus já sabe, então parece que não sobra espaço para a liberdade humana. Nossas ações, nossas vontades seriam todas predeterminadas. E as consequências disso seriam enormes, né? Totalmente. Se não tem liberdade, o que acontece com a responsabilidade moral? Recompensa por mérito, castigo por crime. Tudo isso perde o sentido. Até rezar, ter esperança. Porque rezar ou esperar por alguma coisa se o futuro já está cravado pelo conhecimento de Deus? Como conciliar a liberdade que a gente sente que tem com essa presciência divina que parece determinar tudo? Então, o que tudo isso quer dizer? Boécio explora muito bem esse dilema. Ele pensa, por exemplo, se os eventos futuros seriam a causa do conhecimento de Deus, mas rejeita isso, porque inverteria a causa e o efeito. Ele insiste que o conhecimento de Deus tem que ser infalível. Então, como Deus pode conhecer antes coisas que para nós parecem contingentes, fruto de escolha livre? Se Deus conhece como certo, não pode ser contingente. Se conhece como incerto, o conhecimento dele não é perfeito. É um nó difícil de desatar que ameaça toda a estrutura moral e religiosa que a filosofia estava construindo. O texto mostra bem essa angústia do Boécio. Bom, vamos recapitular um pouco nossa análise de hoje. A gente acompanhou essa jornada do Boécio, né? Do fundo do poço, do desespero, lamentando ter perdido os favores da fortuna, até encontrar um caminho de consolo, de força interior, com a ajuda da filosofia personificada. Isso. Vimos a crítica forte que ela faz aos bens aparentes, riqueza, poder, fama, e como ela identifica a felicidade verdadeira e estável com o bem supremo, que é o próprio Deus.
Investigamos também a resposta complexa da filosofia para o problema do mal, do sofrimento dos justos, baseada na ideia de uma ordem divina maior, a providência, que se desenrola no tempo como destino, e naquela ideia do mal como uma espécie de impotência, um afastamento do ser. E, por fim, a gente encarou esse grande desafio filosófico de tentar conciliar a presciência infalível de Deus com a liberdade humana. Um problema que, olha, continua ecoando na filosofia e na teologia até hoje. A Consolação da Filosofia não é só um relato pessoal de uma situação extrema. Acabou se tornando uma das obras mais influentes da Idade Média, do Renascimento. Foi lida, traduzida por gente como o rei Alfredo da Inglaterra, a rainha Elizabeth I, comentada por Tomás de Aquino. Inspirou muita gente. É um testemunho muito forte da resiliência do espírito humano e dessa busca por sentido através da razão, mesmo na maior escuridão. Sem dúvida. A obra nos desafia o tempo todo a reavaliar o que a gente considera valioso, onde a gente busca segurança e felicidade. É um convite para olhar além das aparências, que muitas vezes enganam, da sorte e do azar, e para confiar numa ordem racional e boa que, segundo Boécio e a filosofia, existe no universo, mesmo que a gente não entenda todos os mecanismos dela. Fica então uma última provocação para a gente continuar pensando, inspirada na própria solução que a filosofia acaba dando para o Boécio. A gente não entrou em todos os detalhes aqui, mas fica a dica, talvez a chave para dissolver essa aparente contradição entre a presciência divina e a liberdade humana não seja limitar uma coisa ou outra, mas sim entender que a natureza do conhecimento de Deus é radicalmente diferente da nossa. Como assim? Se Deus percebe o tempo não como a gente, numa linha passado, presente e futuro, mas tudo de uma vez só, num eterno presente, então não existiria previsão. Seria uma visão eterna simultânea que não colocaria necessidade nos eventos futuros que para nós são contingentes. Uma ideia assim, vertiginosa, né? Pra gente continuar refletindo depois da nossa conversa de hoje.